Mas a igreja, o ministério da igreja naquela época era muito mais distribuir folhetos, porque visitar nas casas era muito complicado. Muitas vezes as pessoas se recusavam até cruzar com a gente na rua. Tinha pessoas que desciam da calçada, cruzavam a rua para o outro lado, porque não queriam cruzar com os bodes, como eram chamados naquela época. Me lembro de uma época, eu estou daqui, que passou os frades por aqui, eu acho que foi Damião, e resolveram botar os crentes para fora da cidade. Mas menino, deu uma confusão muito grande nessa época. Eu me lembro, inclusive, que veio o secretário de polícia, o coronel, veio aqui para ter um entendimento, e houve uma reunião, uma das salas ali da escola nesse tempo, e nessa reunião o coronel pediu entre aspas, porque ele determinou que não fossem feitos cultos na rua. Eu me lembro que eu reclamei, falando para ele que o nosso direito era fazer. Ele disse: é o seu direito de fazer, mas eu não tenho condições de lhe dar garantia aqui. O senhor faz os seus cultos dentro de casa, e assim foi por uma porção de tempo nós ficamos fazendo cultos somente dentro das casas. Eu fui batizado na primeira igreja. Era o pastor José Pereira na época. A gente estava terminando a escola dominical e meu pai chegou perguntando: você vai querer batizar? Quer ser batizado? E eu disse: sim, sim. Então venha comigo. Aí o pastor José Pereira estava com a turma de batismo e eu e meu irmão Felipe entramos na turma. Agora, ele confiou bastante nos meus pais, né, para terem tanto nos evangelizado como discipulado, né, porque realmente ele não fez muita pergunta, quase nenhuma pergunta, nem de um nem do outro. Mas chegou o dia e eu me lembro, o batismo foi o pastor José mesmo que nos batizou, e ele, para mim, foi uma experiência, assim, interessante, porque quando eu desci abaixo das águas, era uma sensação muito agradável. Não sei porquê, eu acho que é a emoção do momento, não é? Mas foi muito bom aquele momento e marcante para mim. A importância dos missionários, vamos dizer assim, norte-americanos, no trabalho da igreja. Nós tivemos lá, o senhor Jim foi pastor por mais de uma vez, tivemos a colaboração da parte de música, o senhor Tomé, que também pregava muito lá na igreja. Tivemos a grande colaboração de Dona Elizabeth Mills, que ela era uma figura que sempre estava na igreja, sempre. Mais tarde, Dona Janete Radbush. E depois, mais recente, nós tivemos Dona Elva e os outros missionários, como Gary, esposa, o seu Wen, e muitos outros missionários que muito colaboraram com o trabalho da Primeira Igreja Batista. Eu me lembro do dia que foi instalada a pedra fundamental. Eu posso dizer para vocês que aqui, onde era a porta, estou vendo que vocês quebraram. Talvez fosse por aqui. Mas tem uma caixa de metal com a relação dos membros da igreja na época e uma Bíblia dentro, o nome do pastor, e eu acho que a Bíblia é assinada pelo pastor e pelos demais, que está dentro de uma caixa aqui, um desses locais aqui nessa parede. Eu achava que era no pé da porta ali, mas a porta foi quebrada. Não sei se vocês encontraram essa caixa ou não. Então pode ser que a caixa esteja aqui mesmo no canto aqui da igreja. Mas essa caixa foi colocada aí, eu acho que era uma caixa de metal, e foi colocada e recoberta com concreto, com cimento. Fica aí para quem deve demolir a igreja, não sei quando vai encontrar essa caixa aí.
relação com a primeira igreja de Juazeiro começou há bastante tempo, mas de maneira mais efetiva foi no meu último ano de seminário, quando eu trabalhei como aluno, fazendo trabalho prático junto com os jovens. Então, servi ali por um ano e a igreja estava sem pastor naquele tempo. O pastor Zé Gino tinha sido pastor anteriormente, teve uma transição e a igreja, no final de 90, me convidou para assumir o pastorado. A posse na primeira igreja foi 1º de janeiro de 91. Comecei solteiro ainda por 6 meses, pastoreei a igreja. Um tempo de grandes desafios, tempo precisava muita dependência do Senhor, tempo de muito medo, preciso confessar isso, já que eu ia pastorear a igreja onde estavam os meus professores, diretor do seminário, e eu me sentia completamente perdido, desorientado para assumir aquele desafio. Então, lá pelo ano de 1978, eu assumi o pastorado da primeira igreja. Eu já tinha me tornado também diretor do Seminário Batista do Cariri em 77. O conselho me convidou para assumir a diretoria, eu aceitei. E então o pastorado se iniciou em 1978 e passei 10 anos. Acho que estive na frente da igreja até 88, se não tem algum engano aí. E foi um período grandemente abençoado. Deus abençoou, a igreja cresceu, se fortaleceu e abriram-se novos trabalhos, congregações, muito trabalho de evangelismo. Nesta época, o Seminário Batista também deu um grande apoio através de seus professores como Dona Elva, o senhor Wayne, Dário e Dona Gine foram pessoas muito fundamentais também na obra aqui no Cariri. Quando eu assumi a primeira igreja, o pastor Davi estava lá. Aliás, ele tinha ficado como interino. Estava o professor Gary Barber, a sua esposa Kátia, Dona Elva Barber. Seu Wayne foi missionário na primeira igreja por muitos anos, mas nesse tempo ele já não estava lá. A Dona Elva estava sendo educadora cristã e fazendo, como sempre, um excelente trabalho. Dona Elva dedicou todo o seu tempo de ministério no Cariri à educação cristã, além do ministério na igreja, a educação cristã na primeira igreja. Por conta da sua dedicação, do seu zelo, eu diria, acima de tudo, o seu exemplo. Impossível lembrar da Dona Elva e não via à sua mente várias lições imediatas de uma mulher que vivia aos pés do Senhor, uma serva de Deus exemplar. Então ela estava lá, ela era a educadora cristã, então essa parte sempre foi muito bem feita na primeira igreja. Dona Elizabeth Mills ainda se encontrava lá, era o último período dela, fundadora, pioneira, mas como eu disse anteriormente, repito, da parte dela, tendo idade de ser minha avó, sempre tive muito respeito, muito estímulo e com certeza muita oração. Era uma mulher que colocava a minha vida nas mãos do Senhor. E de algumas irmãs, eu me lembro bem de Dona Antônia das Neves, que era uma pessoa que sempre estava com um sorriso, era uma pessoa alegre, muito boa. Todo mundo queria muito bem a ela, e ela morava com Dona Elizabeth. Morou muitos anos com Dona Elizabeth, e ela sempre era aquela pessoa, quando chegava na igreja, era uma alegria muito grande. Dona Anita Carneiro. Dona Anita Carneiro era a mãe de Ivoneide, Ivonete, Ivoneci e toda a família Carneiro, Dona Anita. Eu estou mencionando as pessoas que eu me lembro que faleceram, não vou mencionar todos, mas essas pessoas, seria bom que os membros atuais tomassem conhecimento daquelas pessoas que estiveram na igreja e que contribuíram com o trabalho de Deus.
A minha vida é a primeira igreja. Eu tenho trabalhado na igreja como pastor desde 2006, tem sido uma grande bênção de Deus, mas foi aqui em 93, aos 19 anos, que eu conheci o Evangelho através de estudos bíblicos na minha casa. A minha mãe era a única convertida e ela levava o pastor Genuan, na época, com a turma da igreja para fazer estudo bíblico. E o estudo bíblico é um método muito interessante, porque eu tinha a minha religiosidade, sabe, a minha forma de tentar agradar a Deus, mas o estudo bíblico foi iluminando, foi mostrando a verdade, eu fui entendendo, fui tirando dúvidas, fui questionando e comecei a trazer amigos e outros amigos que foram convertidos também e ainda hoje estão nos caminhos do Senhor. Então, eu conheci a verdade naquele tempo, através de estudos bíblicos, em 93, no dia 30 de maio, em um culto aqui, eu já vim muito decidido para entregar a minha vida a Jesus Cristo. Do meu tempo, em termos de bênçãos em pessoas, crescimento pessoal, poderia destacar o pastor Ricardo Leite, que era membro, era jovem, quase adolescente na época. Ricardo, desde criança, devido à escola, está na primeira igreja. Foi no meu tempo que, com a graça de Deus, ele tomou a decisão de ir para o seminário, continua servindo ao Senhor. Foi naquele tempo que ele cresceu bastante espiritualmente, começou a assumir posições na mocidade, de liderança, muito jovem ainda, e me abençoou com a venda do meu primeiro transporte, que foi uma bicicleta Monarch azul, que eu paguei em 4 parcelas de 50, não sei se era reais, acho que já era reais, eu não lembro mais não, mas era 200. Se foi R$200, já foi 4 parcelas de R$50. Eu espero que eu tenha pago as 4, senão já perdeu, não pago mais não. Depois disso, outras pessoas se despertaram para o ministério, e entre esses o pastor Fabiano, que eu tive o privilégio de ver nascer na fé, ajudar no crescimento. Fazíamos estudos bíblicos com a família dele toda semana. Tive o privilégio de conduzi-lo ao batismo, tive o privilégio de uni-lo em matrimônio com a sua esposa, Herbênia, que era também uma adolescente. A Herbênia foi da sala de adolescentes da minha esposa. E tantos outros que se perderam no meio da multidão, que talvez Juazeiro não conheça o quanto foi beneficiado com a história de homens e mulheres que o Juazeiro talvez nunca escutou falar, mas que dedicaram 30, 40, 50 anos de suas vidas aqui e deixaram uma semente muito preciosa, porque a gente tem certeza que toda a geração de evangélicos que nós temos hoje, não só de batistas, que nós temos aqui, é fruto sim do trabalho dessas pessoas. Então não dá para mensurar, não dá para a gente ter nenhuma ideia do quanto que eles contribuíram para o Juazeiro, para o Cariri, para o Brasil, para nossas vidas, para a nossa nação. É incalculável o benefício que eles deixaram. A promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja continua firme, muito firme. Se alguém duvida, conheça a primeira igreja de Juazeiro, você vai ver aquela confirmação absoluta. Um pequeno povo muito